Bem, pessoal, nessa nossa videoaula, então, dando continuidade ao conteúdo dessa semana, nós vamos ver aqui alguns exemplos, algum exemplo prático sobre a manipulação de dados no formulário, tá? Eu vou usar aqui aquele exemplo de formulário que eu mostrei para vocês quando a gente estava vendo formulários HTML. Que é esse formulário aqui, ó. Eu vou buscar ele aqui. Então, esse formulário, tá? Então, aqui eu tenho um formulário HTML. O que é importante vocês observarem? O action do formulário. O action do formulário eu vou passar para onde esses dados aqui do meu formulário vão ser enviados. Nesse caso aqui, os dados do meu formulário estão sendo enviados por um arquivo que se chama dados.php, tá? E esse arquivo, ele existe aqui, ó. Já está até criado, ó. Dados.php. O que esse arquivo tem por enquanto? Ele só tem um código HTML, tá? Que tem o H1, dados recebidos e nome, e-mail, sexo, cartão e mensagem, tá? É onde eu vou mostrar os dados que forem digitados aqui. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui agora, por exemplo, e clicar aqui em enviar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas vejam aqui na URL que eu fui redirecionado para dados.php, que é o endereço que eu inseri aqui no meu action. Outra coisa que vocês devem observar também, o método post, tá? Tem que estar com o método post. Então, ó, de posse então desse formulário, o que a gente quer fazer? Quando eu clicar aqui em enviar, eu quero pegar os dados que eu digitei aqui, primeiramente validar esses dados. Como vocês viram lá no referencial teórico, existem algumas funções que servem para a gente validar os dados, para que não o usuário pode digitar qualquer coisa aqui, inclusive código HTML. E se for um usuário malicioso, ele pode utilizar isso para tentar pegar alguma informação, para tentar fazer algum tipo de invasão no seu site. Então é muito importante que você valide os dados antes de qualquer coisa, quando esses dados chegam lá no servidor, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Em qual arquivo que a gente vai fazer? No meu caso aqui, o arquivo é o arquivo dados.php. Quando vocês forem fazer atividade prática, vocês podem até dar o mesmo nome, tá? Mas vocês têm que criar esse arquivo. Esse arquivo dados.php, ele contém um script que vai receber esses dados, tá? Por enquanto, esse arquivo dados.php, ele só tem um código HTML, que é esse código que vocês estão vendo aqui, ó. Dados.php. Ele criou um título aqui, dados recebidos. Tem aqui um campo nome, na verdade um parágrafo, né, com o nome, e-mail, sexo, cartão e, que está errado, mensagem. Só isso. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esses dados, validá-los e exibir aqui na frente do nome o nome que a pessoa digitar, o e-mail que a pessoa digitar, o sexo que ela escolheu, o tipo do cartão e a mensagem. Então, o que a pessoa digitar aqui, eu vou enviar. Quando a pessoa clicar em enviar, esses dados vão ser validados e exibidos aqui, né, nessa tela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou criar aqui o meu código PHP. Primeira coisa, a gente tem que verificar se lá na minha variável existe uma variável super global que se chama server, que na verdade é um vetor. Eu vou verificar se no request method, quer dizer,
se no método de request existe o post, ou seja, se o método de request foi o post. Então, para isso, eu vou criar aqui uma condicional. Então, essa variável aqui, ó, server, ela possui informações sobre o servidor e o ambiente de execução. Então, qual que é o IP que fez a requisição, qual que foi o método, se foi GET, se foi POST. E para a gente saber qual que foi o método, a gente pega nesse identificador aqui do array, que é o request method. Então, se o request method da minha variável superglobal, do meu array superglobal, foi igual a post, aí sim eu começo a tratar os dados, tá? Mais uma coisa importante. Isso aqui, gente, é muito importante, porque o name dos inputs é que vai identificá-los. Como que eu vou pegar o nome que a pessoa digitou lá no formulário? O nome que a pessoa digitou no formulário, ele vai ficar armazenado dentro do array superglobal post, tá? E vai ser identificado por esse name aqui, que no caso vai ser nome usuário. Se você não coloca esse atributo, ou se você coloca uma coisa aqui e depois aqui no lado do servidor você tentar buscar, você não vai conseguir achar, tá? Então, primeira coisa, eu vou criar uma variável nome, certo? Onde eu vou armazenar o nome que a pessoa digitou. E onde que o nome que a pessoa digitou está? O nome que a pessoa digitou está no array superglobal post. Então, todos aqueles dados lá do meu formulário, nos campos aqui input, tudo aqui que está dentro do formulário, quando eu clico em enviar, isso aqui é compactado, tá? E por meio do protocolo HTTP, isso aqui é enviado para o servidor. E o PHP pega isso por meio do array superglobal post. Então, se eu vir aqui, ó, post, nome usuário. Por quê? Porque o name aqui está nome usuário. Então, para mim pegar o nome, eu vou colocar o array superglobal post, nome usuário. Bom, e vamos mostrar aqui então na frente do meu HTML, aqui do meu parágrafo, o nome. Toda vez que a gente for concatenar código PHP com HTML, eu tenho que colocar as tags PHP. Print nome. Olha lá, ele mostrou para mim o nome Paulo, tá? Então, beleza, tá dando certo. Vamos continuar fazendo isso para os outros campos. O e-mail. Sexo. Cartão. E a mensagem que o usuário digitou.
Bom, e aqui agora eu vou mostrar cada um deles. Vou copiar aqui também. Então aqui na frente do e-mail, vou mostrar o e-mail. O sexo. Finalmente a mensagem. Salvei. Vamos voltar aqui. Enviar. Erro na linha 10. Esquecemos aqui do ponto e vírgula. Bom, ele mostrou os dados aqui, está reclamando que o cartão usuário, né, não tem nada, não tem nenhuma informação. Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Porque aqui o name, ó, é tipo cartão usuário. E eu tô tentando achar alguma coisa que chame cartão usuário. Na verdade é tipo cartão usuário. Então isso é muito comum de acontecer, tá? Sempre prestar atenção no name que está lá no meu elemento, no formulário HTML. Porque é por meio do name do elemento que eu vou conseguir identificá-lo aqui no meu script PHP para poder pegar essa informação. Beleza, lá agora pegou. O tipo do cartão é 1. Por que é 1? Porque ele pegou o valor que está aqui. Então, se a gente vir aqui no nosso formulário, quando a pessoa seleciona master, na verdade, o que vai ser enviado para o servidor? O valor 1. Tá? Bom, com isso, metade do nosso trabalho já está feito. O que a gente precisa fazer agora? Precisa, dessa forma como está sendo feito aqui, isso daqui está sendo muito inseguro, porque eu posso mandar qualquer coisa para cá. Inclusive, ó, eu posso criar um parágrafo. Ó, estou criando aqui um parágrafo. Na hora que eu enviar, olha aqui o que ele fez. Ó, ele criou um parágrafo. Em vez de mostrar o nome aqui na frente do nome, ele criou um parágrafo, um elemento P. Então o usuário pode utilizar dessas brechas para fazer alterações no seu site, no seu HTML. E não só alterações simplórias, igual eu fiz aqui, mas maliciosas para poder, por exemplo, obter dados, obter informações do seu site, do seu banco, tá? Então, por isso que a gente tem que validar os dados. Assim como está lá no nosso referencial teórico, nós vamos criar aqui uma função de validação. E nessa função, a gente vai chamar algumas funções nativas do PHP que servem para validar os dados. Como, por exemplo, a função trim, que elimina todos os espaços, tá? str, stripe slashes, que tira barra invertida, porque a pessoa às vezes pode mandar expressões regulares, tá? No seu input. E HTML Special Chars, que impede, por exemplo, que a pessoa escreva HTML por meio do seu input, como eu acabei de fazer, tá? Então a gente vai criar aqui uma função validar dados.
Essa função vai receber, né, uma informação, um dado validado. Vou criar uma variável que eu vou chamar de dado validado. E aqui eu vou passando as funções que vão limpando, que vão tratando essas informações. A primeira, que eu vou chamar é a tree. Depois, stripe slash. E finalmente, HTML special chars. O que eu vou retornar? Dado validado. Bom, a função está pronta. Como que eu chamo essa função? Só chamar o nome dela. Então, em vez de eu atribuir diretamente a variável nome o valor que está no meu vetor superglobal post, né, no índice nome usuário, antes de eu passar para essa variável, eu vou chamar a função validar dados, tá? E vou passar como parâmetro o conteúdo que está nesse vetor. Dessa forma, eu vou fazer isso para cada uma dessas informações. Então aqui a gente vê como que as funções são úteis, né? Então, para cada um, eu posso ter aqui N, várias variáveis. E eu não preciso ficar criando para cada uma dessas variáveis, chamando trim e passando nome, stripe slashes, nome, HTML special chars, nome, depois fazer isso para e-mail, para sexo, para cartão, escrevendo isso aqui novamente. Por isso que as variáveis são um grande instrumento de reutilização de código. As variáveis não, perdão, as funções. Uma mesma função, eu posso reutilizá-la, né, quantas vezes for necessário, como a gente está fazendo aqui. Vamos salvar. Vou deixar aqui o mesmo exemplo que eu fiz e vamos enviar. Olha o que acontece. Ele não criou o meu elemento P. Da forma como estava antes, a gente viu que ele até deu uma quebra de página aqui, uma quebra de linha aqui, porque ele criou um elemento P e dentro desse elemento P ele colocou o conteúdo, né? Colocou aqui o meu nome. Agora não, porque a gente fez esse tratamento aqui, ele transformou tudo isso daqui em string. Então não oferece risco nenhum para gente, né? Para o nosso site, tá? Então é muito importante essas validações. Dê uma olhada depois lá no referencial teórico, tá? Lá no manual do PHP, sobre cada uma dessas funções aqui. Essa variável aqui também, server, além do request method, tem um tanto de outras informações que a gente pode obter por meio dessa variável, por meio desse array superglobal server. Lá no referencial teórico eu passei um link também que vocês podem acessar e conferir mais algumas informações sobre esse array superglobal, tá? Tentem fazer esse formulário, esse exemplo aqui, né, no computador de vocês, para que vocês consigam depois fazer atividade prática. A atividade prática é bem semelhante a esse exemplo que a gente fez aqui, mas bem mais simples, tá? É bem tranquilo, vocês conseguem fazer tranquilamente. Mas façam esse exemplo aqui no computador de vocês, que ajuda bastante, tá joia?
Até mais, pessoal.